Bem-vindos a mais um episódio do Pé de Moleque Podcast. E de novo a gente conta com a presença aqui da cearense mais arretada de toda Manaus, que é a doutora Camille Matos, que fez faculdade de medicina na Universidade Federal do Ceará e depois fez pediatria e neonatologia no Hospital Albert Sabin. E há algum tempo já está aqui em nossas terras para nos presentear com a sua competência. E hoje a gente vai falar de um tema super difícil, na verdade, sensível, que é a prematuridade, né, que deixa tanto o neonatologista quanto a família muito apreensivos sempre. Mas a gente tem que entender que existem formas de prevenir e uma vez que ela não foi prevenida, que ocorreu, existem formas boas e super importantes da gente cuidar. Então, obrigada, Camille, por ter vindo de novo. Eu queria já começar perguntando, assim, como é que a gente define quem é prematuro? O que é a prematuridade? Então, prematuro é o bebê que nasceu antes de 37 semanas de idade gestacional. E aí a gente tem os muito prematuros, os prematuros extremos, que abaixo de 28 semanas. Então, dependendo da idade gestacional que aquele bebê nasceu, a gente classifica ele. Prematuro, muito prematuro, prematuro extremo. Certo. E quais são as principais causas que levam à prematuridade? São várias, né? A maioria é prevenível pelo pré-natal. Isso é tão importante, um pré-natal bem feito, bem acompanhado. Mas a mãe que tem complicações como pressão alta, que são as pré-eclâmpsias, diabetes gestacional, infecção urinária, que é o principal causa de trabalho de parto prematuro, a infecção urinária. E aí as incompetências istmo-cervicais são causas obstétricas, né? Que mais? Prolapso de cordão, descolamento de placenta, gemelaridade. São muitas as causas, e cada uma com seu motivo, né? Normalmente são causas obstétricas evitáveis e preveníveis, identificáveis, pelo menos, no pré-natal. Às vezes não na primeira perda, como quem tem incompetência istmo-cervical, por exemplo, né? Que o colo abre. Às vezes passa por uma ou duas perdas para o obstetra conseguir identificar esse caso. Alguns casos são discrasias, crombofilias, então tudo é uma coisa que vai sendo investigado durante o pré-natal, e são preveníveis. E são identificáveis, né? São identificáveis. E aí, qual é o risco de um bebê ser prematuro? Quais são os principais... risco não, né? Quais são os principais riscos de um bebê prematuro? O bebê prematuro, dependendo da idade gestacional e do peso que ele nasce, vai complicando mais a vida dele. Né? Então, menores de 1 quilo, menores de 28 semanas são os bebês que angustiam mais a gente, porque é um bebê que vai precisar de UTI variavelmente, vai precisar normalmente de suporte ventilatório, que vai ficar mais tempo internado, que vai passar por mais complicações e mais tempo na UTI neonatal. Os bebês ali entre 34 e 36 semanas, que são os prematuros tardios, que a gente chama, eles normalmente não ficam na UTI. Mas são bebês que inspiram cuidado, porque tem mais risco de hipotermia, de apneia, de hipoglicemia e outras complicações que precisam ser identificadas e acompanhadas muito de perto no pré-natal e pelo pediatra. Então, nem sempre esse bebê que nasce prematuro vai precisar de UTI, né? Nem sempre. Às vezes, os menores de 34 semanas, menores de 32, quase 100%. Menores de 32, 100%. Menores de 34, algumas vezes. E aí, maiores que 34, não. E aí o que vai determinar se ele vai precisar de UTI ou não, às vezes é para auxílio de respiração. Depende do que ele tem ali. Depende do que ele tem, de como ele nasceu, por que ele nasceu prematuro, se o risco infeccioso é grande, a gente precisa investigar, precisa observar tantas horas. Menos de 34 semanas o bebê ainda não consegue coordenar a sucção e deglutição, então a gente precisa avaliar esse bebê para saber se ele consegue se alimentar efetivamente pela boca para a gente poder dar alta. Né, se ele não vai ter risco de fazer apneia, então os menores de 34 semanas ainda não estão maduros o suficiente para receber uma alta hospitalar, porque eles podem fazer apneia em casa, e isso é um perigo muito grande. Então, dependendo da idade gestacional, do peso do bebê, da facilidade com que ele se alimenta, todos individualmente, né, eles precisam ser avaliados para a gente poder ver a segurança dele, em que local ele deve ficar. Se precisa ficar na UTI, se precisa ficar na UCI, que é o médio risco, se dá para ficar no alojamento conjunto, e quando que ele consegue ir para casa. E todo bebê prematuro vai precisar de antibiótico ou também avalia de caso a caso? De caso a caso. Depende de cada um. E aí a gente sabe que, até porque as pessoas idealizam, né, uma situação e aí, de repente, quando o bebê nasce prematuro, isso muda completamente porque fica ali dentro de uma UTI ou dentro de um hospital. E aí, como é que é lidar com a angústia dessas famílias? Assim, como é que
existe uma previsibilidade para cada bebê? Como é que vocês lidam do ponto de vista psicológico? E é a primeira pergunta que eles fazem, né? Vai ficar quanto tempo, doutora? E é uma coisa tão difícil de dizer, porque, assim, às vezes é um bebê, então, nós temos alguns agora na UTI de 26 semanas, 25 semanas. A gente tem ideia já do chão que essa criança vai passar, né? De todas as coisas. E a família ainda está ali, achando que está ali só para ganhar peso, vai só engordar e vai embora. Então, é difícil. Com o dia a dia na UTI, eles vão entendendo quanto tempo vai demorar. E, realmente, depende muito de cada criança e da resposta dela a cada situação. Como que nasceu, como é que evoluiu dentro da UTI. Então, dependendo da idade gestacional, ele vai ficar muito mais tempo. Às vezes 4 meses fica internado, às vezes 2 meses, às vezes menos, às vezes mais. Às vezes ele está pertinho de ir para casa, mas é o bebê que faz broncodisplasia, o que é isso? O pulmão, ele sofre horrores. Né? Ele não estava pronto para nascer, não é só um bebê pequeno, nada nele estava pronto para sair de dentro da barriga. Então, ele vai tentar amadurecer órgão por órgão dentro da incubadora. E o pulmão sofre bastante. E o pulmão fica apaixonado pelo oxigênio. E até você conseguir separar esses dois, né? Então, demora demais. E às vezes está tudo ótimo, o bebê já está gordo, está tudo bem, a mãe não aguenta mais olhar para a nossa cara. Mas está lá o menino pregado no oxigênio. Então, até ele sair do oxigênio, demora muito. Entendi. Né? Então, depende da idade gestacional. O bebê muito pequeno vai ficar meses. Certo. Às vezes, um de 34 semanas, 33, que internou ali, fica lá, sei lá, 8 semanas, 2 meses, 1 mês, menos. Entendeu? Varia muito. E aí, então, de maneira geral, quanto menor e mais novo, mais tempo fica. E mais alterações associadas, né? Você falou do pulmão, e aí, assim, esse bebê que é muito prematuro, ele costuma ter quais outras alterações ou sequelas? E como é que é o manejo, assim? Existe uma equipe multidisciplinar? Como é que é? Ter, né? É pra ter. Precisa ter. Porque não é que ele vá ter alterações em todos os órgãos, mas ele pode ter em quase todos. É uma possibilidade. Então, a gente precisa identificar, dentro dessas possibilidades, saber quais são, investigar e seguir acompanhando tudo isso. Então, retinopatia da prematuridade. Que é isso? Os vasos da retina, eles vão crescendo. Na medida que o bebê prematuro vai crescendo, eles precisam ser acompanhados desde 4 semanas de vida até pelo menos 39 semanas de idade corrigida para ver como que esses vasos estão crescendo. Se esses vasos crescem de forma errada, isso eu explicando aqui muito grosso modo, ele precisa de um procedimento a laser para que ele não fique cego. Então, é uma coisa muito séria. Isso é feito dentro da UTI? A partir da UTI e seguindo alta para casa. Então, foi embora para casa. Posso descuidar, relaxa ou não? Continua fazendo acompanhamento com o oftalmologista. Entendi. Tá? Então, tem que fazer oftalmologista acompanhamento de retinopatia da prematuridade. Comportamento, autismo, TDAH, dificuldade no aprendizado, linguagem, alterações na linguagem. É muito frequente no bebê prematuro. Muito mais, uma incidência muito maior no bebê prematuro. Então, precisa de um acompanhamento pediátrico muito bem feito. Identificar mês a mês quais foram os atrasos, quais foram as dificuldades, quais foram os comportamentos observados, para que a gente não deixe isso passar, para a gente não deixar para ver lá na frente, não deixar de encaminhar para um neurologista ou para um suporte diferenciado de forma mais precoce. Então, isso é muito frequente. O que mais? Alterações de hipertensão, de obesidade, na adolescência, tem tudo isso associado também. A velocidade que o bebê vai crescendo, o catch-up que a gente chama, né? A idade que ele vai alcançar o bebê a termo dentro da curva do gráfico do crescimento. Às vezes é muito rápido, ele acompanha muito rápido. Isso, a gente, que legal. Calma, não se anime muito. Tem que ser nem muito nem pouco, tem que ser ali. Por quê? Porque senão tu fica obeso, hipertenso, meu Deus, né? Não tem paz. A mãe não tem um minuto de paz. Nem o neonatologista. Não. Então, o ketchup tá ruim, ele não tá conseguindo ganhar peso, então, poxa, é ruim também, porque o bebê que não tá bem nutrido, ele não tem um bom desenvolvimento. Então, assim, o acompanhamento é intensivo. O nefrologista, bebê que nasce com 28 semanas, ele não conseguiu, coitado, formar o rim dele ainda. Então, essa formação, lá na frente, pode aumentar o índice de doença glomerulosa. Agora, glomerular? A GESP. Deu aí que me perdoe. Você não consegue formar todas as unidades dos néfrons. Então, lá na frente, ele tem risco de fazer doença nefrótica. Né? Que mais? E a alimentação desse Nossa RN, senhora, como é que é? Né? Dá para ser com leite materno? Tem que ser com forma? O ideal é que seja com leite materno. Dentro da UTI é vital que seja o leite materno. Aquele do banco de leite ou da mãe? Do banco de leite ou da mãe.
de onde você tiver essa alternativa. Infelizmente, a gente tem poucos bancos de leite aqui, né? E aí, o ideal é que seja o leite da mãe para o bebê, porque o leite da mãe é para o seu filho, idealmente produzido para o seu filho. O leite do banco de leite é o leite materno, mas é o leite de outras mães que foi pasteurizado e vai ser dado para aqueles bebês que precisam do leite materno. Certo. Mas o que a gente mais gostaria é o leite da mãe para o seu bebê. Né? Então, ela ordenha, ela oferece. Por quê? Porque esse leite ele vai proteger toda a mucosa do intestino. Vai evitar as enterocolites, que são as infecções e inflamações da mucosa intestinal muito graves e muito frequentes na unidade de UTI. Pode levar o bebê para cirurgia, pode fazer complicações. Então, é importante que a mãe ordenhe o leite, vá lá todo dia, todos os horários. E se tiver o banco de leite no hospital, ela deixa a reserva para o bebê se alimentar. E fora da UTI, assim, é bem difícil você manter o aleitamento materno exclusivo de um bebê prematuro, né? Porque você imagina que você entrou na maternidade para ter o bebê muito antes do tempo, seu corpo ainda não estava preparado para ter aquele bebê, e o bebê precisa daquele suporte, e tu tá no auge do desespero, porque é o momento mais crítico da tua vida, teu filho na UTI com risco de vida, e tu tem que ordenhar para poder dar aquele leite, que é ouro para ele. Então, a amamentação muitas vezes se perde nesse momento. Quando ele sai da UTI, às vezes a alimentação é complementada, às vezes é um aleitamento misto, às vezes é um aleitamento de fórmula, e precisa ser uma fórmula específica para o prematuro, por conta da composição nutricional e de oligoelementos do prematuro. Então, assim, tem todo um cuidado para a gente. E cada bebê tem a sua peculiaridade. Dentro do seu catch-up, né? Do seu crescimento até alcançar a curva do termo. O que é que eu preciso? Qual a deficiência que eu tenho? Eu tive doença metabólica óssea, o que é isso? O bebê prematuro, ele sofre desmineralização do osso. Então, cálcio e fósforo vão-se embora. Vitamina D está deficiente. Então, eu preciso suplementar isso para essa criança. Até quando? Até normalizar os níveis dele. Então, depois da alta, toda a suplementação a gente vai tentar contornar também. Então, esse bebê, ele precisa de uma atenção diferenciada quando nasce. E aí vai variar muito a complexidade dessa atenção de acordo com os problemas que ele tem. E depois, quando ele vai embora, ainda continua tendo que ter uma atenção diferenciada. E aí, me fala assim, pensando em, você falou suplementação, do acompanhamento, tem que ser mensal. E o que de diferente, porque a gente sabe, né, no bebê a termo a gente vai usar o ferro e a vitamina D. E o bebê prematuro, você precisa usar o que mais de suplemento? O zinco, vitamina A, D e C, que a gente dá nos polivitamínicos. Desde a vitamina quando? D, desde a primeira semana de vida. Dentro da UTI já? Dentro da UTI a gente começa a partir de 1,5 kg. Tá. Né? Porque antes disso tem a nutrição parenteral, e aí a gente vai fornecendo os oligoelementos por ali. Tá. A partir de 1,5 kg começa o vitamina D e os polivitamínicos. Até quando? Quando está em dieta, porque também está em dieta zero e aí a gente não consegue, ainda tem isso. Sim, né? sim. Então, pensando em condições ideais de temperatura e pressão... Ideais, ao infinito e além, até os 2 anos. Até os 2 anos ele tem que usar todas essas vitaminas. Não, o zinco é até 6 meses de idade corrigida. Tá. Né? E aí a vitamina A e D e o ferro segue igual o bebê a termo até os 2 anos, só que com a dose diferente, que a vitamina D normalmente é 800 unidades, diferente das 400 unidades do bebê a termo. Sim. E o ferro depende do peso do nascimento. Peso. Aí a gente vai ajustando e começa no primeiro mês de vida. O ferro começa no primeiro mês no prematuro. E vai adiante. E vai também até os 2 anos, vai. Como a criança a termo. E vacina, o que tem de diferente de um bebê prematuro e de um bebê a termo? A vacina, ela segue o calendário da idade cronológica do bebê. Certo. Vacina de hepatite B, que é a primeira que ele vai tomar, né? O ideal é que seja feito nas primeiras 12 horas de vida. Quando o bebê tem menos de 2 quilos, ele tem que fazer uma 4ª dose. As vacinas dos 2, 4, 6 meses, que normalmente no posto são as de vírus vivo, né? As celulares. A celular. O ideal é que o bebê prematuro tome as acelulares e as conjugadas, que quanto menos injeções, ele é menos furadas, ele levar menos risco de apneia. Né? E as vacinas conjugadas e as celulares, elas têm esse menor potencial de fazer apneia para o bebê prematuro. Certo. Fora as vacinas do calendário normal do bebê a termo, existe a palivizumab, que é uma vacina magnífica, né? Que infelizmente nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo preenche o critério, pelo Ministério é menor do que 28 semanas, né? Menor ou igual a 28 semanas, ou com comorbidades cardíacas e pulmonares crônicas, que vai ser protetiva para o vírus essencial respiratório, que são as terríveis bronquiolites que a gente vê, né? As principais causas de bronquiolite do bebê, num pulmão que já é sofrido. Isso que eu ia falar, bem, né? Que Silene falou, né?
E aí são grandes chances de internação. E quando você consegue esse acesso a essa vacina, você diminui muito as internações e as mortes por conta das bronquiolites mais complicadas. E agora vai ter a Brísio, né? Acho que a partir de 2025 vai chegar, então diminui um pouco o valor, né? Fica um pouco mais acessível, porque ele é um pouquinho de leve. Mas aí já dá para abrir mais o leque de proteção. Não vai ter no posto, né? Mas pelo menos a pessoa sabe que existe sabe que e pode, existe, de repente, se programar, procurar, né? E assim, então, vacina é isso, suplementação é diferente, esses cuidados iniciais. Tem mais alguma coisa nesses primeiros meses? Tem ou no potencial evocado auditivo, que é outra complicação do prematuro, principalmente o que passa pela UTI, né? A gente faz o teste da orelhinha e, às vezes, o prematuro na UTI, quase 100% das vezes, usa medicações ototóxicas, ou seja, que corre o risco de surdez. Né? Então, ele precisa dessa avaliação continuada, com fono, com otorrino, para poder fazer esse acompanhamento e observar que ficou tudo bem, não ficou nada de sequela por conta de medicação e na internação. Então, a fono vai tanto para a questão auditiva, quanto às vezes para disfagia também. E também. fala mais lá na frente. Ela fala pela disfagia, às vezes a criança tem fobia alimentar, porque ficou com a sonda a perder de vista, né? E aí tem todo um trabalho a ser feito. E isso vai ser identificado um pouco mais na frente, né? Vai, quando a gente for introduzir a alimentação. Alimentar. E aí a introdução alimentar, a gente começa quando? Normalmente com 6 meses de idade corrigida. Quando o bebê senta, né? E aí quando ele vai conseguir sentar. O prematuro, às vezes, por tantos agravos que sofreu, por tantas comorbidades que ele tem um atraso no desenvolvimento motor e às vezes a gente vai ter que empurrar isso. Então, acho que é importante você definir o que é a idade corrigida, porque daí para as pessoas entenderem, porque, por exemplo, vacina a gente fala em idade cronológica, Sim. mas desenvolvimento, introdução Sim. alimentar, é tudo corrigida. O que é a idade corrigida? Por quê? Porque imagine, não é justo com o bebê que eu compare ele com uma criança que nasceu de 39, 40 semanas. Né? Então, ele está com 2 meses, ele não sustenta o pescoço. Poxa, mas ele não era nem para ter nascido ainda. Então, calma, não está nem na época. Então, a idade corrigida é a conta que a gente faz da idade que o bebê nasceu para a idade que ele deveria ter nascido, que a gente conta como 40 semanas. Então, essa diferença, normalmente alguns meses dá de diferença, então a gente puxa no gráfico de crescimento para a gente fazer o marco ali, do peso, da estatura, do perímetro cefálico, do desenvolvimento, o que ele deveria estar fazendo naquela época. Ele nasceu já faz 6 meses, mas ele deveria ter nascido há menos tempo. Então, há mais tempo, no caso. Então, a gente faz essa diferença para a gente conseguir ver o que de fato ele estava esperado para ele fazer nessa idade. Entendeu? É a diferença da idade que ele deveria ter nascido para a idade que ele nasceu. E aí eu preciso corrigir, eu preciso dar esse desconto para o bebê até mais ou menos que idade de até uns 3 anos, que é quando a gente faz esse catch-up do bebê, né? Quando ele termina, que o peso normalmente é o último a entrar ali no gráfico. Certo. Mas aí a gente vai dando esse ajuste normalmente até 3 anos. E esses bebês prematuros, do ponto de vista imunológico, não ali na hora da UTI, porque a gente entende que sim, ele está enfraquecido, não era para ter nascido. Mas depois, no 1º, 2º ano de vida, eles de fato têm mais infecções do que as outras crianças? Né, Ana? Que eles têm. Eles têm. Não é que você já sabe a resposta? É que tu sabe. Eles têm. Existem até estudos que falam que a resposta imune deles das vacinas é um pouco diferente. Entendi. Né? Então não vou vacinar. Não, pelo amor de Deus. Não vou isso que eu disse. Se é ruim sem vacina, tu imagina? Né? Não faça isso. Tem que vacinar. Então, assim, a imunidade é mais deficiente e junto dessa deficiência imunitária tem todas as complicações que ele trouxe de bagagem. Do nascimento até aqui. Das internações, dos procedimentos, do antibiótico. Do pulmão, que não é o melhor pulmão. Então, tem da vacina que ele não teve condição de tomar, que é a palivizumab, que a maioria deles não tomou, e aí fica ali naquele limbo. Então, não é fácil. Aí entrou na escola, prematuro entrou na escola, aí de cabelo em pé. Todo mundo em oração, mas... Prescrição, orações fervorosas. De hora em hora. Porque é semana sim, semana também. Tá lá o menino com o nariz correndo. E aí, assim, eu vou fazer uma brincadeira, mas eu sei que é uma angústia mesmo, porque eu acho que esses pais passam por tantas coisas que é tão difícil, e aí eles ficam falando desse antecedente de prematuridade até uns 18 anos, mais ou menos. Até. Em que momento os pais podem falar, bom, agora ele foi um menino prematuro, a gente sofreu, ele sofreu, mas a partir de agora a questão, não estou nem dizendo do ponto de vista de desenvolvimento, estou pensando mais nessa parte infecciosa. Quando é que a gente pode dar uma acalmada e falar, bom, tem problema, agora esse moleque vai que vai, depois dos 3 ou não?
Depois dos 5, 6, quando a imunidade dá uma melhorada, né? Aí a gente fica mais tranquilo. Mas, assim, a mãe é muito angustiada, a mãe fica desesperada mesmo, passa por um risco de morte, então você fica, né? O menino, de repente, quando sai, vai para casa, às vezes está numa redoma de cristal. Sim. E é angustiante, e a gente tem, às vezes tem um irmão mais velho dentro de casa, e aí gera aquele problema entre o mais velho que chega gripado da escola e não chega perto do irmão. Então, assim, são inúmeras as situações que a gente precisa lidar e contornar da melhor forma. E aí o menino cresce, o prematuro cresce, e a mãe faz todas as vontades do menino, né? Porque o menino ele é prematuro. Então tem que ensinar pro prematuro que nem sempre ele vai sentar na janela. Tem que ensinar. Pegando o gancho, né? Inclusive para o prematuro. Então, a gente vai ter que lidar com essa mãe angustiada, mesmo o próprio profissional que acompanha o bebê, o que trabalha na UTI, acompanha os meninos depois que saem da UTI ao infinito e além. Eu também me angustio muito. Quando, por exemplo, o prematuro vai entrar na escola, a gente já fica todo mundo fica tenso. Nervosa. Mas depois de 5, 6 anos que essa imunidade melhorou e até aqui o senhor nos ajudou, então a gente relaxa mais. Então lembrar que o prematuro não vai ser eternamente prematuro, graças a Deus. Não vai. E eles são sobreviventes. Eles são inacreditáveis. Eles são muito mais fortes do que a gente. Eles ensinam a gente tanta coisa o tempo inteiro. Então, assim, eles são minúsculos, eles são super frágeis e eles têm uma fortaleza que a gente nem imagina. Ai, que legal. Queria te agradecer de novo, viu, pela presença. Foi muito legal. E queria... Eu sei que você não lembra o seu Instagram, mas... Vai colocar aí pra mim. Vou colocar o @ dela e que ela atende na Pé de Moleque. Atende na né? Pé de Moleque. E que se você ficou até aqui, até agora, para você se inscrever no canal, deixar o seu like e divulgar para os amigos e para os inimigos. Obrigada.